Muito bem, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil nesta live. Já são 19 horas e conforme combinado com vocês, que estão lá no meu grupo de WhatsApp, nós vamos hoje falar de algo muito importante que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de cada um de vocês aqui, para vocês poderem decidir de uma forma muito tranquila e consciente se vale a pena ou não ir em busca do seu PASEP que foi esquecido. Por isso, pessoal, nós vamos falar de um tema intrigante, que é a verdade nua e crua sobre o PASEP. Quero combinar algo com vocês. Eu não vou conseguir responder todos vocês lendo os comentários e falando aqui, mas eu quero te dar certeza que todas as dúvidas que você colocar aqui no chat, minha equipe vai te responder, tá? Ao vivo. Então, interaja aí com a gente, já comece falando de qual estado você está me assistindo. Eu quero dar de servidor público aposentado. Boas-vindas para você, servidora pública aposentada, e também para os meus queridos colegas advogados que estão participando, juízes e promotores de justiça. Sejam muito bem-vindos também a esta live que tem como objetivo acadêmico mergulharmos nesse assunto de extrema importância que é o PASEP. Vamos iniciar então a verdade nua e crua sobre o PASEP. Nós vamos falar a verdade. Meu compromisso com você é a verdade. Nua e crua. Por quê? Doa quem doer. Eu vou ser muito transparente. Eu vou falar se você deve assumir esse risco ou não, para você tomar uma decisão consciente. Você precisa ter o conhecimento adequado para decidir se vai entrar com essa ação ou não na justiça. Aqui nós estamos vendo um senhor, não é? Com cara de espanto, mas é isso mesmo. Essas questões aí envolvendo o PASEP é para nos causar espanto, talvez indignação. É o que vamos falar. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a minha trajetória, a minha biografia. Eu sou filho de policial militar, servidor público aqui no estado de Minas Gerais, hoje inativo. Minha mãe do lar. Eles tiveram que criar 3 filhos, eu sou o mais velho. E graças a Deus, né, estamos aí criados. E no início foi muito difícil, né, porque eu sempre em escola pública. Na primeira fotografia ali, eu estava pensando que seria eletromecânico. Eu estava fazendo o meu ensino médio e fazendo também um curso técnico de eletromecânica. Foi quando surgiu um programa do governo federal chamado ProUni. Já ouviu falar sobre o ProUni? Comenta aí, talvez o filho de vocês, né, já participou desse programa. O que é o ProUni? É um valor que o governo paga para instituições privadas para pessoas de baixa renda. É isso. Então, eu tive a minha faculdade paga pelo governo federal. E não precisei ressarcir depois, é diferente do FIES. Né? Então, a segunda foto já estou ali na faculdade, ali, ó, fazendo um curso de Direito. E aí, na terceira fotografia, foi a primeira vez que eu coloquei um terno como advogado. Bem novinho, né? Formei bem novo, realmente. Lá em 2010. E aí, na quarta imagem, foi o meu primeiro escritório de advocacia. Na época, eu nem sabia como que eu ia conseguir montar um escritório. E aí parece que Deus vai colocando tudo para acontecer no momento certo. Eu encontrei uma sala para alugar já toda mobiliada. E aí uma tia querida, ela se ofereceu, ela serviu como fiadora. E aí eu consegui ter os primeiros clientes, pagar minhas contas, ter minha independência financeira. E aí a última foto é na atualidade, né? Conseguimos vencer de uma forma honesta e batalhando. Vamos falar um pouquinho também sobre as conquistas. Atualmente eu consegui 3 escritórios. Estamos em 3 unidades. Na primeira fotografia é a unidade Office 360, fica no bairro São Mateus, em Juiz de Fora. A segunda unidade é a Amadeus, fica na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E a terceira unidade também em Juiz de Fora, fica na Avenida Rio Branco, de frente para o Parque Alfield. Então, nós temos hoje um acervo de processos que supera 12 mil processos em tramitação. É muita coisa, né? 12 mil processos, mais de 12 mil processos em tramitação, né? Então, graças a Deus, conseguimos vencer. Estamos conseguindo ajudar servidores públicos a recuperarem o que é seu por direito. Além, né, das questões patrimoniais, de sucesso, eu quero falar também sobre uma conquista muito importante, que são os parceiros, os advogados envolvidos nesse grande projeto. Cuidar de 12 mil processos, a gente precisa de muitos advogados, não é mesmo? E capacitados, bons advogados. Então eu gostaria de agradecer aos parceiros advogados associados que acreditaram no meu projeto de parcerias, estão se dedicando e hoje colhendo os frutos, né, os resultados deste projeto que iniciou há algum tempo, em 2017. Então vocês abraçaram isso e hoje me ajuda muito a levar um serviço jurídico de qualidade
para pessoas físicas, empresas, servidores públicos, militares. Né? Muito obrigado a vocês. Vamos ao que interessa então? PASEP. O que é? Quem tem direito? Vamos responder primeiramente a primeira questão. O que é o PASEP? PASEP é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Ele foi criado por uma lei lá em 1970. Então, bastante tempo, né? Então, o PASEP teve início em 1970. Qual era o objetivo do PASEP? Formar o seu patrimônio, servidor público. Então, se o objetivo era formar o seu patrimônio, eu acredito que o objetivo não foi cumprido, né? Porque receber R$200, R$300 não é formar patrimônio, não. Correto? Quando você foi lá no Banco do Brasil sacar o seu PASEP, você ficou indignado com o valor lá que o caixa te falou? Você chegou a perguntar a ele, poxa, só isso? Aí ele falou, só isso. Né? E aí você nem questionou, né? Você não teve acesso aos extratos microfilmados que ficam, né, no acervo lá no Banco do Brasil, no arquivo deles em Brasília, não é? Então você não teve acesso, não conseguiu questionar isso, mas existia, tenho certeza, um sentimento aí dentro de indignação, de dúvida, de incerteza, né? É isso mesmo. Então o PASEP, ele é similar ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do pessoal da iniciativa privada. Se eu sou contratado por uma empresa, todo mês essa empresa tem que recolher na minha conta vinculada ao FGTS, vinculada lá na Caixa Econômica Federal, 8% sobre o meu salário, para quando eu aposentar, eu sacar tudo. Então é muito comum pessoas hoje com 35 anos de serviço ir lá na Caixa Econômica e sacar um excelente valor de FGTS, né? Muitos compram casas de alto padrão, fazem viagens internacionais, né? Porque acumularam durante anos e anos o fundo de garantia por tempo de serviço. O PASEP era para ser a mesma coisa. O objetivo era formar o seu patrimônio. Ocorre que a Constituição Federal, que começou a viger em 18 de 8 de 1988, acabou com o PASEP. Falou o seguinte, quem entrou antes garantiu o seu PASEP, quem entrou depois não tem mais direito ao PASEP. Por isso que a gente fala que o requisito para entrar com a ação do PASEP é ter ingressado no serviço público antes de 18 de 8 de 1988. Eu entrei no dia 19 de 8, já não tem direito, nem adianta tentar, tá bom? Então a data da posse que você entrou no seu serviço público tem que ser anterior a 18 de agosto de 1988. E quem tem direito? A segunda pergunta, não é? Todo servidor público que entrou antes de 18 de 8 de 88 nas esferas, na União Federal, nos estados, nos municípios e no Distrito Federal. Então, eu sou servidor municipal, tenho direito. Servidor público estadual, tenho direito. Servidor público federal, tem direito. E além do mais, os funcionários públicos também. Qual é a diferença? Né? O funcionário público, ele não tem a estabilidade do servidor público. E eles são aquelas pessoas que participam da administração pública indireta. Vamos lembrar o que é a administração pública indireta? As autarquias. Quem são as autarquias? As universidades, o INSS, né? Os entes que fazem a regulamentação, né? Os entes regulamentadores, eles todos são autarquias. Além disso, as sociedades de economia mista, e aí a gente está falando dos funcionários do Banco do Brasil, funcionários dos Correios, né? Então, a gente está falando aí de... Eu acho que os Correios são empresa pública, mas empresa pública também entra. Quem são? Empresa pública, Caixa Econômica Federal, né? É um exemplo. A Sociedade de Economia Mista, eu não estou lembrando de outras aqui agora, mas é uma lista extensa. A Petrobras, né? A gente também pode incluir aqui as associações e as fundações públicas, todas elas, e as empresas públicas, todas elas têm direito. Todos vocês, funcionários dessas empresas, dessas pessoas jurídicas, têm direito ao PASEP, tá bom? Então, respondemos o que é o PASEP e também respondemos quem tem direito. Agora vamos, como tudo começou comigo. Qual é a minha relação com o PASEP? Quando é que eu descobri o problema do PASEP? É o que vamos falar agora. Foi lá em 2014. Meu pai, policial militar no estado de Minas Gerais, foi transferido para inatividade e ele foi lá sacar o PASEP. Sacou 300 e poucos reais lá. E aí, um belo dia, ele lá em casa me falou, filho, isso aqui parece que está errado. E aí eu fui ver. Parece mesmo. Mas eu não entendo nada. Esses lançamentos de extratos, eu pedi ele para buscar os extratos e quando ele trouxe, meu Deus, parecia grego. Aqueles lançamentos, aquelas letrinhas miúdas, e aí eu não entendia. E aí eu falei, não, o primeiro passo é eu estudar a legislação do PASEP. Aí comecei a ler as leis do PASEP.
entender o que aconteceu. Aí eu comecei a pesquisar na internet sobre o PASEP. Alguns contadores daqui da minha região não entendiam, e aí eu fui buscar fora. Fui em São Paulo buscar ajuda de economistas e contadores e nos debruçamos sobre o PASEP. De 2014 até 2017, a gente ficou estudando isso. E os colegas de farda do meu pai, todos eles, me procuravam falando que eles também queriam correr atrás dos seus direitos, né? E aí nós começamos a entender um pouco dos problemas envolvendo o PASEP. Conseguimos ver, por meio dessa análise técnica de economistas, contadores, que o Banco do Brasil cometeu vários atos ilícitos nas contas vinculadas ao PASEP. Não preservação de valores, subtração de valores, desaparecimento de extratos, inscrição tardia do servidor no programa, várias saques indevidos, saques fraudulentos, praticados inclusive por servidores do Banco do Brasil. Tribunal de Contas da União fazendo um relatório dizendo sobre inconsistências bilionárias nas contas do PASEP. Tudo isso nos mostrou que a ação do PASEP ela era vantajosa. E aí, a partir de 2017, eu comecei a divulgar que o meu escritório de advocacia estava movendo as ações do PASEP. E aí a gente começou a pegar vários casos. Começamos em Juiz de Fora, Minas Gerais, Belo Horizonte, estendemos para o Brasil todo, né? E nós tivemos muito sucesso nessas ações, várias sentenças procedentes, condenando o Banco do Brasil a devolver valores significativos aos servidores públicos, né? E aí um começou a indicar para o outro, eu ganhei, entra também. E aí nisso, quando foi em 2022, o STJ paralisou todas as ações do PASEP. Aí veio aquela frustração. Poxa, será mesmo que vai continuar valendo a pena as ações do PASEP? E aí, embora ele esteja 22/8/2025, pessoal, o correto é 22/8/2022, tá bom? Teve um erro ali na data. O STJ decidiu o tema 1150. Eu achei que ia acabar a ação do PASEP ali, mas o STJ teve peito, teve coragem, e ele decidiu 3 teses favoráveis aos servidores públicos. O que o Banco do Brasil queria? Ele que recorreu, conseguiu chegar lá no STJ, o STJ ia julgar o recurso dele. O Banco do Brasil queria que fosse aplicada uma prescrição de 5 anos a contar lá de 1988. Então, 88, 81, 92, 93. Em 1993, todas as ações já estariam prescritas. O que isso iria resultar no Brasil? Todo mundo ia perder a ação. Eu fiquei muito preocupado. Imagino todos os meus clientes perdendo essa ação por conta de prescrição. Tudo na vida existe prescrição. Se eu sou atropelado, eu tenho 3 anos para pedir a indenização. Se meu nome vai para o SPC, eu tenho 5 anos para pedir danos morais. Se eu quero exigir seguro de vida, eu tenho só 1 ano. Para tudo na vida tem prescrição. Eu fui demitido do meu emprego, eu tenho 2 anos para entrar com a ação. Mas reivindicar os últimos 5 anos, não é? Porém, o artigo 205 do Código Civil fala que a prescrição contra sociedades de economia mista são de 10 anos. 10 anos. Maravilha! Mas se contar de 88, do mesmo jeito, já estaria tudo prescrito. Em 98, tudo prescrito. Então, qual seria o termo inicial para a contagem da prescrição? O STJ teve um peito para falar sobre isso, que eu admiro, elogio e compartilho. O STJ disse que, pelo princípio da actionata, é um termo em latim, a prescrição inicia-se quando o servidor público tem conhecimento inequívoco do dano. Quando o servidor tem comprovadamente conhecimento inequívoco do dano. Então, quando que o servidor sabe que ele sofreu um dano no PASEP? Alguns juízes aí estão falando que é na data da aposentadoria, mas não é. Quando você foi no Banco do Brasil e sacou 300, 400 reais, você foi enganado de que estava certo. Você não teve acesso aos extratos do PASEP. Eu costumo muito usar uma ilustração sobre isso nos meus processos. Eu falo o seguinte: excelência, imagine que você tenha uma conta poupança e você vem acumulando, você vem depositando valores e poupando há 30 anos. Só que lá atrás, lá em 1990, houve um descontozinho ali, né? Tiraram um valor, 50 reais. Aí quando você foi sacar esse valor, você sacou um valor. Você nem percebeu, né, que estava errado. Você só vai perceber que houve aquele desfalque lá se você tirar um tempo, imprimir os seus extratos e analisar os seus extratos. Aí você teve o conhecimento inequívoco do dano. A mesma coisa no PASEP. Só que no PASEP existe um agravante ainda maior, porque o servidor não tem acesso aos contra-cheques de forma eletrônica no celular. São contra-cheques usados
antigamente por meio de filme. Os mais antigos que vão lembrar disso. O banco, para ele armazenar o seu arquivo físico e guardar documentos por longos períodos, ele microfilmava. Igual existe foto, negativo de foto, são bobinas, rolos de negativos com os microfilmes. Era assim que funcionava. E isso não ficava disponível para o servidor público, a qualquer hora, em qualquer momento. Exige, e até hoje exige, que o servidor público dirija-se a um estabelecimento do Banco do Brasil, a uma agência, faça um requerimento por escrito, o gerente te dá um protocolo e marca uma data para você vir buscar. Talvez 1 mês, 2 meses, já vi até 8 meses o gerente pedir. Aí o que o gerente faz? Lá no computadorzinho, ele digita uma autorização, uma solicitação, lá para Brasília, para o acervo geral do Banco do Brasil, para que eles coloquem em papel, digitalizem e mande para a agência. E aí você volta lá, o arquivo está lá para você retirar. Tá bom? É assim que funciona. E aí você não teve acesso a esses microfilmes. E a gente precisa para o juiz a data que você pegou os microfilmes, para a gente afastar essa prescrição. E como que você prova isso? Por meio do protocolo. Lá tem a data de quando o extrato foi lhe entregue. Tá bom? Muitos advogados estão deixando de juntar protocolo nos processos do PASEP. Pode perder, o juiz pode falar que houve a prescrição. Tá? Então tome muito cuidado se você não juntou o protocolo solicitando os extratos, porque ela tem a data exata que o servidor tem que voltar na agência para retirar presencialmente. Tá? Então, muito cuidado com isso. Vamos continuar falando sobre um outro tema que o STJ decidiu. Ele decidiu que a União Federal não participa deste processo. Olha só, outra decisão que o STJ está de parabéns. O STJ decidiu que não cabe à Justiça Federal nem colocar a União Federal nesse processo. O que isso significa? Que se você ganha esse processo, não vai para precatório. Não vai para a fila de precatório. A decisão transitou em julgado, o Banco do Brasil tem 15 dias para te pagar dinheiro imediatamente depositado em conta. E o juiz te dá um alvará para você sacar esses valores. Não tem fila, não tem precatório. Isso é maravilhoso. Um processo, então, ele pode durar de 2 a 5 anos, tá bom? Bem rápido. Para a justiça brasileira, bem rápido. Se fosse para precatório, e aí esquece, né? Creio que tem muitos servidores aqui com precatórios ainda para receber. Coloca aqui para mim nos comentários. Às vezes aí, ó, já tem 10, 15 anos, 20 anos para receber um precatório, né? É difícil, né? Mas aqui nós temos o pagamento imediato, não vai para precatório, tá? E, por fim, uma outra decisão do STJ nesse tema 1150 é que a União Federal, não participando do processo, o processo ele deve ser distribuído, ajuizado na Justiça Comum, o que é bem mais rápido do que lá na Justiça Federal, tá? Então, outra vantagem para você, servidor público com julgamento do tema 1150. E aí, quando foi lá, no dia 22 de agosto de 2022, e foi uma alegria enorme quando a gente leu a decisão do STJ. E aí a gente começou ainda mais a divulgar, falar agora é o momento, a jurisprudência está favorável, vários advogados também pegando as ações do PASEP para fazer. Porém, muitos advogados, a maioria dos advogados, pegaram teses de internet, copia e cola, e não sabem fazer os cálculos do PASEP, e pediram na petição deles inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, eu sempre disse, desde lá de 2014, 2017, que na relação PASEP e servidor público não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. O que os advogados querem nesses processos? Que o Banco do Brasil provasse os desfalques. Olha isso. E, na verdade, o CPC diz que quem alega é quem tem que provar. E a gente teve esse cuidado. Nós sempre conseguimos provar os desfalques. Então, nós sempre mostramos, juntamos relatórios de TCU, sentenças criminais de servidores do Banco do Brasil que foram presos, desviando milhões do PASEP. A gente mostra onde que houve os erros nos extratos do PASEP, né? Fazemos os cálculos com base na legislação correta. Então, aí o juiz vê que a nossa argumentação, nossos cálculos merecem prestígio e tem dado procedência em vários processos, né? Mas e aí, pessoal, o TJ, logo em seguida, manda parar os processos tudo de novo. Todos os processos, em menos de um ano, param de novo. Aí agora a gente está falando do julgamento do tema 1300. O que aconteceu? Alguns juízes estavam indo no barco desses advogados e dando inversão de ônus da prova, mandando o Banco do Brasil provar os desfalques, que não houveram os desfalques. E aí o Banco do Brasil, em alguns casos, não fazia prova pericial, o juiz ia lá e condenava.
Só que o Banco do Brasil foi recorrendo e foi lá no STJ de novo. O STJ falou, para aí, vamos parar todos os processos de novo no Brasil para a gente decidir de quem é o ônus da prova. Quem tem que provar o quê? E lá no dia 10 de setembro de 2025, saiu a decisão do STJ. E foi uma decisão boa para quem sabe fazer as ações do PASEP, foi uma decisão péssima para quem não sabe fazer, não soube fazer as decisões do PASEP. Porque o STJ, pessoal, disse nessa decisão que não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Não é aplicável. Então, esses advogados que não sabem provar o dano vão perder a ação. E aí, o cliente deles não tiver a justiça gratuita concedida no processo, pode vir uma condenação de sucumbência de 10 a 20% sobre o valor da causa para o servidor público pagar. Olha que risco, né? Então, é muito importante que o colega advogado saiba, né, fazer esse processo do PASEP e administrar muito bem a prova pericial que o Banco do Brasil vai pedir para fazer no processo, para que você consiga provar de uma vez por todas a ocorrência desses desfalques e dos atos ilícitos praticados pelo Banco do Brasil. Vamos lá. Existem dois tipos de débitos na folha de pagamento do servidor público. Os débitos chamados FOPAG, folha de pagamento, e os débitos que são feitos presencialmente na agência do Banco do Brasil. O STJ disse o seguinte: cabe ao Banco do Brasil provar os saques feitos na agência, presencialmente na agência. E cabe ao servidor público provar que ele não recebeu o FOPAG. Olha isso. Tem muitos advogados que falam que o cliente não recebeu o FOPAG. Isso pode configurar até má fé, porque recebeu. Se você pegar os seus contra-cheques lá, você vai ver que vez por outra tinha lá PASEP. Só que o valor era tão pequeno que passou até despercebido quando você recebia o seu salário. Agora, na nossa tese de sucesso, a gente não discute FOPAG. A gente fala para o juiz, excelência, o FOPAG foi pago. Não é o objeto desta ação discutir FOPAG. A gente está discutindo outras matérias. Então, pensa naquele alívio. Que alívio ao saber que o STJ corroborou, o STJ validou aquela tese que a gente vinha falando desde o início, que Código de Defesa do Consumidor não se aplica na relação PASEP e Banco do Brasil. Então, não nos afetou, mas eu sinto muito, afetaram muitos processos, talvez mais de 90% dos processos na Justiça, que pedem inversão do ônus da prova, né? E aí eu tenho uma luta agora com os juízes incrível, porque o juiz acha que é tudo igual. Tá achando que é tudo igual. As minhas teses são iguais às teses dos outros colegas. E aí eu tenho que sempre chamar atenção para o juiz. Olha, excelência, essas teses aqui não são iguais lá do tema 1300 julgado pela STJ. Não, toma cuidado, não se aplica aquela decisão. A gente está provando, né? A gente não quer inversão do ônus da prova, não. Né? Muito bem. E aí, para a gente provar os desfalques, a gente tem que provar a ocorrência do ato ilícito. Como que a gente prova isso? Primeiro, a gente junta pelo menos 3 acórdãos importantes do Tribunal de Contas da União. O primeiro acórdão provou o desvio de R$ 2.600.000 em 2023. O segundo acórdão, em 2016, já provou o desvio de 21 milhões. E um outro acórdão, de 2024, provou um desvio dos recursos PIS-PASEP de mais de 4 bilhões. Isso daí prova muita coisa, né? Pelo menos a má gestão do Banco do Brasil já fica mais do que provado. Né, que o Banco do Brasil errou, fez má gestão do PASEP. E aí a gente consegue, né, fundamentar ainda mais a nossa narrativa de má gestão do PASEP. Mas o que a gente coloca nas nossas ações? A gente fala para o juiz que nas décadas de 80, 90, 2000, vários servidores do Banco do Brasil foram presos por cometerem crimes de apropriação de valores do PASEP. Aqui, por exemplo, eu trago para vocês um exemplo de 4 julgados. O primeiro, TRF4, houve o saque indevido lá, fraudulento, criminoso, de R$ 870 mil. E aí a pessoa foi presa. Depois, um saque fraudulento de 73 mil. Outro caso, 920 mil. O quarto caso, 2 milhões e 200 mil. E aí, o judiciário está lotado de decisões desse tipo, reconhecendo saques fraudulentos, criminosos, nas contas do PASEP. Mas a gente tem que provar. Então, o advogado bom, o que ele faz? Uma pesquisa jurisprudencial antes de ajuizar a sua ação para fundamentar, fazer um dossiê. Porque direito é o quê? O processo é o quê? É hermenêutica, é convencimento, é sustentar uma tese. E a gente precisa de provas, não basta falar. A gente precisa realmente provar o que estamos alegando, não é? Também, pessoal, a gente faz provas dos desfalques mostrando os extratos do PASEP.
Por exemplo, neste caso concreto aqui, o servidor público, lá em 8 de 1988, possui um SATO, o que é um saldo atualizado, de 56.950 cruzados. Agora, perceba, já no ano de 1999, deixa eu ver se é 99, não, 1992, tá, pessoal? Não aconteceu nada entre 88 a 92. Olha só o saldo anterior quanto tá, zerado. O que aconteceu entre 88 e 92 para o saldo zerar? Nada. O cliente não sacou. E simplesmente, de uma página para outra, o saldo zerou. É isso que acontece em muitos casos. PASEP não é igual para todo mundo. Para uns, o ato ilícito aconteceu numa data. Para outros, aconteceu em outra data. Não tem como generalizar, colocar tudo no mesmo saco. Você precisa, colega advogado, olhar cada caso específico, estudar cada extrato. Por isso que eu não recomendo nenhum servidor público entrar com esse processo com a associação, sindicato. Não faça isso. Eles vão colocar processo, um monte de gente dentro do processo e vai dar ruim, vai perder, tá? Porque você precisa individualizar cada probleminha que aconteceu na sua conta, especificamente, tá bom? Vamos adiante. Uma outra tese que nós alegamos é a metodologia de cálculo do PASEP. Atualmente, o Banco do Brasil, ele usa essa tese aqui em cima, que a atualização monetária ela vai ser multiplicada pela soma dos juros e do resultado que existe lá no PASEP. Os resultados, eles são somados com os juros para depois ser multiplicado com a atualização monetária. A legislação não diz que é assim que tem que funcionar. Na verdade, a legislação não fala como que a metodologia de cálculo deve ser feita. Mas, lógico, o Banco do Brasil pegou a metodologia mais fácil, mais benéfica para ele. Mas a gente defende, aqui ó, do lado de cá, essa metodologia aqui, ó, que a atualização monetária deve ser multiplicada com os juros e deve ser multiplicada com o resultado líquido anual, tá? A RLA. Tudo multiplicando e não somando o juro com RLA, tá? Isso é uma metodologia justa, que protege o trabalhador e ela reflete na real intenção do legislador ao criar o PASEP, tá bem? Vamos adiante então. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre FOPAG e presencial, né? O tema 1300 do STJ, ele falou que o FOPAG é o Banco do Brasil que prova. Aliás, o FOPAG é o servidor público que prova, né? Então, o presencial é o Banco do Brasil. Então, eu separei aqui agora para vocês, ó, do lado de cá, FOPAG. FOPAG é o servidor quem prova. Os créditos FOPAG são esses aqui, quando você encontrar crédito de rendimento folha de pagamento e pagamento folha, essas 3 rúbricas aí. Já o Banco do Brasil tem que provar essas 4 rúbricas aqui: saque balcão, saque agência, pagamento caixa e retirada, tá? Então, se nos nossos casos, como a gente discute realmente o recebimento de todos os valores presenciais, a gente pede o juiz, ó, intima o Banco do Brasil aí para apresentar a assinatura de todas as rúbricas, saque balcão, saque agência, pagamento caixa e retirada. E o Banco do Brasil, por enquanto, não está apresentando não. Então, isso daqui ele tem perdido. O Banco do Brasil não possui essas assinaturas. Pode ser que em um momento ele veja que está perdendo muito essas ações e aí vai correr atrás e vai encontrar essas assinaturas. Mas até agora não. Vamos falar agora sobre a autorização do servidor público. Não tem o FOPAG? O Banco do Brasil pode? Não pode? Pegar os valores e depositar lá no seu contra-cheque? Pode. O artigo 4º da Lei Complementar 26 de 75 autoriza isso. Lá fala o seguinte: a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Por que a Caixa Econômica Federal? Por causa do PIS, tá? Então a mesma lei que regulamentou o PASEP, por isso que falou Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, ficam autorizados a disponibilizar o saldo da conta individual do participante do PIS-PASEP em folha de pagamento. Então a lei permite o pagamento estilo FOPAG das entidades pagadoras e órgãos públicos conveniados, quando este estiver enquadrado nas hipóteses normativas para saque. Agora olha em vermelho ali, ó, o que eu coloquei para você, ó, e não houver sua prévia manifestação. Olha isso aqui. O servidor público pode receber por meio do FOPAG, mas desde que ele não faça uma manifestação contrária. Isso aqui traz uma grande responsabilidade. Para o Banco do Brasil ter uma manifestação contrária, ele tinha que te notificar primeiro. Olha, servidor, vou fazer um pagamento aqui para você ter o direito de dizer se você aceita ou não, se você concorda ou não. E aí a gente entra naquela lei que todo mundo conhece, né? 2 vezes. Se os valores não tivessem sido pagos por FOPAG, eles estariam lá na sua conta, bonitinho, rendendo, e quando você fosse sacar, iria sacar
um valor maior do que aquele, correto? Então, a gente tem que argumentar e provar, com base em provas e nas leis, pessoal. E não ficar pedindo inversão do ônus da prova, pelo amor de Deus. Tá joia? Vamos adiante. Outros erros que o Banco do Brasil cometeu. Atraso na inscrição do PASEP, divergência das transcrições, ausência de extratos e não pagamento dos rendimentos do Plano Verão e do Plano Collor. Atraso na inscrição do PASEP. O que é isso? Pessoal, é muito comum a gente pegar um cliente aqui em que ele tenha entrado no serviço público, por exemplo, em 1972. Ele tem um jornal, a publicação no Diário Oficial da posse dele, 1972. E quando a gente vai pegar o PASEP, ele só foi registrado em 86. De 72 a 86 não tem registro nenhum. O Banco do Brasil não fez o repasse, nem a inscrição dele no programa. E aí o que a gente faz nessa situação? A gente pede o juiz para aplicar um servidor paradigma. Um servidor que tenha esses lançamentos de 72 a 86, né, no caso que eu disse, e os cálculos têm que ser feitos com base no extrato do outro colega, do outro servidor público paradigma, por culpa do Banco do Brasil, que não fez o pagamento, não manteve a escrituração dos extratos e não fez a inscrição do servidor público no PASEP. Tá? Também divergência das transcrições. O que são transcrições? É um documento que o Banco do Brasil junta lá na contestação, lá dentro do processo. É um documento que o Banco do Brasil é como se fosse a leitura que o Banco do Brasil faz dos microfilmes. É como se fosse a interpretação do Banco do Brasil dos microfilmes. E a gente vê que ele lê tudo errado, gente. A gente tem muitas transcrições começando lá em 1985, quando existem dados nos extratos em 82, 80, 70, 75. Então as transcrições tá muito viciada, muito errada, com grandes erros. E aí a gente já pegou casos de colegas que foram para a perícia, o perito usou a transcrição e falou, não, tá certo. Aqui, ó. Aí foi lançando, mas ele não usou como base, a fonte dos dados, o microfilme. Aí vai dar errado mesmo, né? Porque se você seguir a transcrição, o jeito do Banco do Brasil de ler os microfilmes, vai dar conta zerada, nada a receber. Né? Então, cuidado com isso na hora de fazer a sua perícia judicial. E os planos também econômicos, Plano Verão e Plano Collor 1. O STJ tem recurso especial firmado, dizendo que os valores nas contas de poupança, FGTS, e não deixa de ser. O PASEP também tem que respeitar, né? Os planos econômicos, quando a inflação estava muito instável, vieram os planos econômicos para estabilizar os valores que as pessoas possuíam em investimentos. Né? Então, isso também é discutido no processo. E aí, este ano de 2025, eu tive uma grande ideia. Por que não criar um curso para advogados? Ensinar colegas advogados a advogarem no PASEP. Já que agora, né, a gente está falando, talvez já esteja beirando ajuizados. Imagina, 100 mil processos ajuizados, sendo que 90 mil deles têm pedido de inversão do ônus da prova, corre o risco de perder. Né? E aí, eu criei e já está finalizando um curso que será lançado na Hotmart, chamado PASEP. O que é Master Key? É chave mestre. É porque eu desenvolvi uma tese, na verdade 6 teses, que abrem oportunidades, abrem as portas do judiciário para a procedência dos pedidos da ação do PASEP. E eu vou revelar aqui uma técnica que eu faço, que é incrível. Deixa eu colocar aqui, porque eu preciso compartilhar isso com vocês. Sabe qual é a maior dor do servidor público ao decidir se vai ou não entrar com essa ação do PASEP? É se ele perder, e se não tiver a justiça gratuita deferida, ter que pagar de 10 a 20% sobre o valor da causa, sobre o valor dos cálculos. Então imagina, um servidor público que está pleiteando 270 mil reais, não tem justiça gratuita concedida, perdeu o processo. Pelo menos 27 mil ele vai ter que pagar, podendo chegar a 50 e tantos mil, né, de custas, de honorários para o advogado do Banco do Brasil. O mesmo se aplica quando eu ganho, quando um colega ganha a ação do PASEP, o Banco do Brasil que paga os honorários disso começa pra gente, de 10 a 20%. Serve de tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Tá? E aí, pessoal, qual é a técnica que eu ensino lá nesse curso? Embora você já saiba quanto que você vai cobrar no processo, fazendo um cálculo preliminar, você não vai juntar esses cálculos no processo. Você vai dar o valor da causa só de 10 mil reais, que é o valor de dano moral que você vai pleitear. Você só vai atualizar os valores, informar o juiz qual é o valor do desfalque, quando o Banco do Brasil exibir os documentos na contestação. Os extratos integrais do PASEP e as transcrições. Somente assim você consegue liquidar os valores. E aí o valor da causa vai ficar em 10 mil reais. Numa remota hipótese de o juiz julgar improcedente sua ação, será 10 a 20% sobre 10 mil, o que vai dar de 1.000 a 2 mil reais. E ainda, a gente sabe que qualquer devedor pode parcelar a dívida que está lá no processo em até 6 vezes, sem a aquiescência da parte contrária. Você ainda pode parcelar os 1.000 reais em 6 vezes. Então, eu te pergunto, vale ou não vale a pena
ir em busca de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 600 mil, não sei quanto que vai dar os seus cálculos. E, na pior das hipóteses, se você não tiver justiça gratuita concedida, ter que pagar R$ 1.000 parcelado em 6 vezes. Vale, né? Agora sim. E lá no meu curso eu explico qual é o artigo de CPC que você vai usar, como que você vai argumentar com o juiz, se ele te intimar para falar por que você não deu o valor da causa, tá? Muito bem. Além disso, né, do valor da causa ser em R$ 10.000, a gente tem outras técnicas no curso, falando sobre como você vai fazer os quesitos para o perito, para ele comprar sua tese, tá? Nós indicamos assistentes técnicos em São Paulo, eles podem ser contratados por um valor bem simbólico. Acho que eles agora estão cobrando R$ 300 para atuarem como assistente técnico nos processos, onde tem perícia. E aí os assistentes vêm falando para o perito, não, olha, você está deixando isso aqui passar, olha lá as diferenças, e aí a gente não fica refém do perito, né? Imagina, você ficar refém do perito? Pode não. Pessoal, vamos adiante, né? O tempo está passando, né? Já são 19h18 já. Vamos adiante, porque tem algumas coisas ainda importantes que eu quero falar com vocês. Como você vai saber se você tem direito e quanto tem? Primeiro passo, vá em qualquer agência do Banco do Brasil. Pode ser a mais próxima da sua casa. Não precisa ser a agência em que você tem conta corrente ou teve conta. Não precisa. E peça os seus extratos integrais do PASEP. O gerente vai te entregar esses extratos em 2 etapas. De 1999 para trás, ele te entrega na hora. De 1999 para frente, ele te entrega na hora. De 1999 para trás, ele vai te pedir aí uns dias, 30 dias, 60 dias, tá? No primeiro dia que você for ao Banco do Brasil, ele vai te entregar um protocolo. Não joga fora esse protocolo. Não deixe esse protocolo com o gerente no dia que você voltar lá para pegar os seus extratos, porque você vai precisar desse protocolo para você provar que não houve prescrição, para você provar a data que você foi buscar o seu extrato do PASEP. Tire foto dele, tire uma cópia dele, guarde ele, tá? Mesmo que se você volte com ele, o gerente fique com ele, você pelo menos tem uma foto, tem uma cópia dele, ok? É importantíssimo ter esse protocolo. E aí, depois disso, você vai procurar um escritório de advocacia da sua confiança. Pessoal, por favor, não contrate quem está começando agora com PASEP, não sabe fazer PASEP, está ainda lá pedindo inversão do ônus da prova. Por favor, não faça copia e cola de internet, que o advogado faça isso. Procure um especialista que domine a ação do PASEP e seja reconhecido. Quem já tem um histórico de vitórias, pessoas que se identificam como sendo especialistas na área do PASEP, e aí entregue seus extratos para esse escritório de advocacia. O profissional vai te entregar explicando se é viável ou não a ação do PASEP. Porque em poucos casos aqui a gente pega valores de 1.500, 3.000, não vale a pena ajuizar essas ações. Mas a grande maioria, 98% dos casos que a gente faz os cálculos aqui no meu escritório, é mais de R$ 80.000. 98, olha isso. É muita gente, né, que tem direito. Então, analise se você tem direito primeiro. Depois que o extrato, os cálculos são feitos, depois que os cálculos você já sabe o valor, estude, vale a pena? Vale a pena correr atrás desse valor? E se na pior das hipóteses, se eu perder esse processo, ter que pagar R$ 1.000 em 6 vezes lá de custa, se eu não tiver justiça gratuita? E olha, lá no meu curso eu ainda ensino como conseguir justiça gratuita. A justiça gratuita está lá na Constituição Federal. É um direito para quem não tem condições de pagar as custas de um processo. E o STJ agora, em um outro tema repetitivo, disse que o juiz não pode usar de critérios objetivos para indeferir a justiça gratuita. Então o juiz não pode falar assim, ó, tendo em vista que a parte autora ganha mais de 3 salários mínimos e indefiro a justiça gratuita. Não. A gente tem casos aqui de servidores públicos ganhando 15 mil, 26 mil, ganhando justiça gratuita. Porque a gente prova que mesmo ele tendo bons rendimentos, está tudo destinado para a manutenção da casa dele. Nós usamos jurisprudência de desembargadores de tribunais de justiça ganhando justiça gratuita no STJ. Olha só. Servidor público que ganha mais de 80 mil por mês ganhando justiça gratuita no STJ, sim, mas o valor da causa dele é mais de 1 milhão. Se ele perder o processo, ele tem que pagar 200 mil de custas. Então, a gente trazendo isso para cá, para nossa realidade, para os servidores públicos, é a mesma coisa. Só que estamos falando de patamares menores. A gente não está indo em busca de ações de 1, 2 milhões. Mas também o servidor não ganha 80 mil por mês. Então, usando as mesmas proporções, o juiz deve conceder justiça gratuita. É o Banco do Brasil quem tem que provar que o servidor público ele não possui os critérios de concessão da justiça gratuita. Tá?
Então, se o juiz de primeira instância negar a justiça gratuita, é possível fazer um agravo de instrumento e tentar ela na segunda instância. Então a gente usa como padrão para todos os nossos clientes aqui do escritório. A gente pede justiça gratuita para todo mundo, tá? Porque existe técnica, existe argumento jurídico para isso. Muito bem, pessoal. Estamos aqui já conversando há um tempinho, né? Já estamos aqui há quase 1 hora conversando. Diga aí nos comentários, vocês estão gostando do conteúdo? Por quê? Nós estamos chegando ao fim da nossa transmissão. Mas antes de terminar essa live, né, eu quero deixar os meus contatos para vocês. Então, se quiserem tirar um print da tela, agora é a hora. Meu WhatsApp é o 0800 225 6307, tá bom? Esse número de WhatsApp, ele já foi banido uma vez, por conta do grande volume de mensagens que a gente recebe todos os dias. A gente recebe mais de 700 mensagens por dia. Você perceber que nós não estamos te respondendo, pode ser um banimento, não sei. Ligue, pega o seu telefone e ligue, tá? Gratuitamente. E confirme. Tire suas dúvidas. 0800 225 6307. Se houver qualquer problema com este número, aí o que você pode fazer? Acessar o nosso site www.abeilard.com, porque lá vai existir os números oficiais do escritório, um número temporário, tá? O meu e-mail, contato@abeilard.com. Vocês que gostam dos e-mails podem comunicar com a gente via e-mail também, tá? E por fim, quero fazer um pedido para vocês. Me seguir nas principais redes sociais. Se você tem o Facebook, pesquise lá por Pazep Masterkey. Se você tem o YouTube, pesquise por Pazep Masterkey. O Instagram, Pazep Masterkey. E no TikTok, Pazep Masterkey. E me siga lá, para você sempre ficar atualizado. A gente sempre está postando novidades, às vezes análises de casos reais, concretos, tá? E eu sou muito acessível, pessoal. Pode mandar mensagem, que eu vou responder, minha equipe vai te responder e tirar suas dúvidas. Tá joia? Pessoal, então, muito obrigado, tá, por você ter aguardado todo esse tempo para hoje estar aqui, né, nesta live. Espero que você realmente consiga ir em busca do que é seu por direito. Você trabalhou muito tempo, muitos anos, dedicando, né, a vida ao serviço público, à sociedade, para no final, né, a hora que for, na hora do descanso, na hora de receber um bom valor para você aproveitar com sua família, com seus filhos, com seus netos, fazer aquela viagem, comprar um imóvel, ou investir, viver de juros, acontece isso daí. Né? Lastimável. Né? Sinto muito o que aconteceu, mas fico feliz também de saber que, mesmo depois do tema 1300, ainda é possível levar justiça para vocês, servidores públicos. Tá bom? Um abração, fiquem com Deus e se cuidem. Até mais, pessoal. Tchau.